Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder. Eu vim dar uma aula de progressão geométrica, a famosa PG. Bom galera, vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês da PG? Como é que eu defino uma PG? PG é uma sequência, tá? Onde de um termo para o outro eu multiplico o mesmo valor, que a gente vai chamar de Qzinho. Pô, Conder, peraí. Lá na PA, beleza? Era mais R. Por que aqui é Q? Por que não pode ser R de razão? Porque como aqui é um produto, você sempre está multiplicando o mesmo valor, para eu poder achar a tal da razão, beleza? Eu preciso dividir um termo pelo seu anterior. E o resultado de uma divisão se chama quociente, por isso um Qzinho. Repara só, eu botei uma sequência. Vamos ver se é uma PG? A razão é um termo qualquer, escolhi o 6 dividido pelo seu anterior, dá 3. Tem que ser igual sempre. Vamos fazer outra vez. Q tem que ser o 18 sobre 6. Opa! Também dá 3. Olha lá, todas as razões que você tentar fazer, 162 dividido por 54, também dá 3. E aí você definiu uma PG, beleza? Termo geral da PG. Cara, acompanha comigo aqui. O A2, ele é o A1 vezes uma razão. Então fica 1 vezes Q. O A3, ele é o A1 vezes duas razões. Mas não é 2Q. Porque quando você multiplica um número por ele mesmo, daí ele é o quadrado. Não faz isso com 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 2 mais 2, que é igual a 2 ao quadrado. Faz com 3. Se você fizer 3 vezes 3, dá 9. Não vai dar 6. Então aqui fica ao quadrado. Beleza? Duas razões. O A4, por sua vez, é o A1 vezes Q, vezes Q, vezes Q. 3 Qzinhos, que é o cubo. O A5 seria mais um Q, né? Que é a quarta. Eu não sei se tu reparou, mas a ideia é muito próxima da PA. 2 menos 1 deu 1, 3 menos 1 deu 2, 4 menos 1 deu 3, 5 menos 1 deu 4. Beleza? Então a ideia, a potência da razão é esse cara menos esse. Então a n, que é o termo geral, é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Olha que lindo. Beleza? E eu tenho o termo mais geral ainda, porque o A6 seria o A3 vezes quem? Cara, olha só, A3 vezes uma razão dá 4, vezes duas razões dá 5, vezes 3 razões dá A6. Dá para fazer na mão. Mas, de novo, bastava fazer 6 menos 3, 3. Então, eu posso fazer um termo mais geral ainda, AN igual a P vezes Q elevado a N menos P. Vamos ver a utilidade disso? Olha o exemplo. Se A3 é 4 e A7 também é 4, determine a 10. Primeiro modo de fazer, modo 1 de resolver isso. O modo 1 seria... Bom, o A3, ele é o A1 vezes Q ao quadrado. O A7, ele é o A1 vezes Q à sexta. Beleza? Vamos substituir os valores que eu tenho. Eu vou ter 4 igual a 1 vezes Q ao quadrado e 64 igual a 1 vezes Q à sexta. Esse sistema é um pouco diferente do usual. Eu vou dividir o de baixo pelo de cima. Repara, eu vou dividir. Vai ficar 64 sobre 4 é igual a 1 vezes Q à sexta dividido por A1 vezes Q ao quadrado. Cara, 64 por 4 dá 16. A1 morre com A1. Divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, 6 menos 2, 4. Olha que lindo. Cara, quem elevar a quarta era 16. Se você fatorar o 16, você acha que ele é 2 a quarta. Logo, a minha razão é 2. Se a minha razão... Opa, minha razão é 2. Se a minha razão é 2, né? Eu volto lá e acho o A1. Vamos ver aqui? Vou voltar nessa primeira. 4 é igual a 1 vezes 2 ao quadrado. Só que 2 ao quadrado é 4. Eu vou ter que 4 a 1 é igual a 4. Logo, A1 vale 1.
Achei a razão, achei o A1, eu consigo achar o A10. Porque o A10 é o A1 vezes Q elevado a 10 menos 1, 9. Então, o A10 é 1, que é o A1, vezes a razão 2 a nona. Todo mundo sabe que 2 a nona é 512. Beleza? Essa é a primeira solução. Modo 2, que é usando o segundo termo geral, mais geral, que é o seguinte. O A7, ele pode ser escrito como A3 vezes a razão elevada a quanto, cara? 7 menos 3, 4. Então, 64 igual a 4 vezes a razão a quarta. Esse 4 aqui, ele está multiplicando, então ele vai vir dividindo. Você vai ter que 16 é igual a Q a quarta. Você acha que Q é igual a 2. Achou que Q é igual a 2, você volta em qualquer um deles. Eu vou no 7, tá? Olha só. O A10 pode ser escrito como A7 vezes Q elevado a quanto, filho? 10 menos 7, 3. Então, o A10 é o A7, que é 64, vezes a razão ao cubo. O A10 é 64 vezes 2 ao cubo. Vezes 8, né? Vamos fazer a conta? Vamos ver se vai dar certo? 8 vezes 4, 32, vai 3, 48 com 3, 512. Beleza? Foi, galera? Então, galera, vamos nessa? Olha só, vim falar agora da simetria da PG. Cara, lembra que na PA o primeiro mais o último, o segundo mais o penúltimo era igual a 2 vezes do meio? Tem uma parada mais ou menos assim aqui, ó. O A1 vezes o AN é igual a 2 vezes o AN menos 1 é igual a 3 vezes o AN menos 2. E se sobrar alguém no meio, seria ele ao quadrado. Olha só que maneiro eu fiz aqui pra gente ver. Quanto é 1 vezes 729? 729. Pega a calculadora aí, vou esperar tu pegar a calculadora. Pegou? Vamos lá. 3 elevado a 243. 729. E 9 vezes 81. Faz aí. 729. Agora, sobrou o cara do meio, Conder. 27 ao quadrado. Vamos ver quanto dá? 0,4, 49, coloco mais aqui, 14, 28, 9, 12, vai... Ih! 729. Qual é a conta? Qual é dessa conta que tu fez louca aí? Fica tranquilo. Faz na calculadora. Vou fazer um vídeo só de macetes para vocês, tá? Fica tranquilo. Deu para entender? Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Se o cara do meio ao quadrado é igual ao produto dos extremos, eu posso falar que um termo da PG é igual à razão, olha isso, cara, a média aritmética dos vizinhos, a n menos 1 vezes a n mais 1, dentro da raiz. A média aritmética. Você multiplica os vizinhos, tira a raiz quadrada, dá o cara do meio, ó. 1 vezes 9, 9. Raiz de 9, 3. 9 vezes 81, 729. Raiz de 729, 27. E assim vai. Galera, artifício de conta. Quando a questão está muito difícil, eu não estou conseguindo resolver, está me faltando dado, eu posso usar disso aqui a meu favor. Se eu tenho ímpar termos, eu tenho sempre um cara do meio sobrando. Na PG, eu multiplico pela razão cada vez que eu ando para a direita. Então, eu divido pela razão cada vez que eu ando para a esquerda. Então, o termo seguinte seria x vezes q. E o anterior, x dividido por q. Cuidado! Se eu quisesse o próximo, seria x vezes q vezes q. X vezes q ao quadrado. E aqui, x sobre q ao quadrado. Já aqui embaixo, quando eu tenho par termos, eu não tenho um cara do meio, eu vou chamar aqui de x sobre k, eu estou com dificuldade de fazer sobre k aqui, x sobre k e o seguinte de x vezes k. E aí, nesse caso, muito parecido com PA, né? Muito parecido. Você vai ter que a razão é k ao quadrado, porque x sobre k vezes k ao quadrado dá xk. Então, você vai multiplicar de novo aqui por k ao quadrado e aqui você vai dividir de novo por k ao quadrado. Então, o próximo termo seria xk ao cubo e aqui seria x sobre k ao cubo. Beleza?
Agora a soma da PG, mano. Isso aqui é o seguinte. Existem duas somas da PG, a soma finita e a soma infinita. Conder, como assim? Você consegue somar finitos termos ou infinitos termos de uma PG. Calma que eu vou te explicar. Soma finita, quando ele te dá um limite. Some os 10 primeiros momentos, some os 5 primeiros segundos, some os 1000 primeiros passos. Quando eu te digo quantos são para somar, eu vou usar a soma finita. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Conder, que fórmula gigante. Sim, a gente tem que ter muito cuidado, porque parece muito com o termo geral, que é N menos 1 em cima, né? E confunde com essa também. Então, assim, eu errei isso na primeira prova do primeiro ano que eu fiz na minha vida, eu lembro até hoje. E aí eu fui para casa revoltado, repetindo isso muito rápido. Por quê? Porque quando a gente repete muito rápido, a gente comete alguns erros de interpretação. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Você fala muito rápido, na hora de lembrar da fórmula, você vai bugar. Aí eu comecei. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Eu respirava no Q elevado a N menos 1, para saber que era um outro termo, sobre Q menos 1. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Beleza? Foi só repetir uns 10 minutos, você nunca mais esquece. E a soma infinita da PG, que é A1 sobre 1 menos Q. Mas ela só funciona quando a minha razão está entre menos 1 e 1. Eu prefiro 0 e 1, mas menos 1 e 1 serve. Vamos lá. Qual a diferença, Conder? Quando ele manda você somar. Olha as duas questões. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PG 2, 4, 8 e 16. Ele definiu que eram os 10 primeiros termos. Né? Ou então, numa árvore cai no primeiro de um fruto, no segundo 3, no terceiro 9, PG. Quantos frutos caem no total em 10 dias? Ele limitou os dias, foi? Então vamos lá, aqui ele limitou o N. Ele quer a soma dos 10 termos. Maneiro, vamos fazer. A soma dos 10 termos, a soma finita, é A1, que é 2, vezes a razão, que também é 2, ó, está sempre multiplicando por 2, elevado a N, que eu quero 10 termos, menos 1, sobre a razão menos 1. Opa, a razão menos 1 é bonito, porque dá 1. 2 elevado a 10, 1024. Se você não decorou ainda, por favor, decore. Beleza? 1024 menos 1, 1023, vezes 2, 2046. Suave. Agora, olha lá. Ao lançar uma flecha, o primeiro segundo, ela percorre 2 metros. Cada segundo seguinte, ela percorre a metade do que percorreu anteriormente. Espera aí. Então, no primeiro segundo, ela andou 2. No próximo segundo, ela andou a metade, que é 1. No próximo segundo, ela andou a metade, que é meio. Depois, a metade, que é 1/4. Depois, a metade, que é 1/8. Deixa eu te fazer uma pergunta. A razão dessa PG é meio. Tudo bem? Meio. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por meio. Esse número está cada vez menor, é uma PG decrescente nesse caso. Está cada vez menor, mas ele vai chegar no zero? Não, cara. Vai ser 1/8, 1/16, 1/32, 1/24, 1/4000, 1 sobre 4.096. Cara, vai ficar um número muito pequeno, mas nunca vai chegar. Isso foi discussão de escolas pitagóricas, foi o paradoxo de Zanão. Cara, vários malucos discutiram sobre isso, porque era muito difícil entender uma trajetória de uma flecha que não fosse um número real, racional, né? Cara, pô, como é que eu consigo racionalizar esse tamanho? Nunca vai chegar do outro lado. Sempre vai faltar um pedacinho que dá para dividir por 2. Lembra daquela aula de conjuntos numéricos que eu te dei? Então, só que o número vai ser tão pequeno, que não faz a menor diferença. Repara, eu vou sair daqui e vou andar até o outro lado, cada vez a metade. Pum, metade do que faltava. Pum, metade do que faltava. Pum, metade do que faltava, metade do que faltava, metade do que faltava. Ó, eu tô saindo da tela. Por mais que seja metade, uma hora eu chego lá, eu tenho uma massa que não é pequena, não é isso? Então, quando acontece isso, quando a minha PG está entre menos 1 e 1, ele manda você resolver a distância, a soma total,
é PG infinita. Cara, aí é só aplicar a fórmula. A soma da PG infinita é A1, que é 2, sobre 1 menos a razão, que é meio. 1 menos meio dá 4. Dá 4, dá meio. E 2 dividido por meio dá 4. Beleza? Tem um tipo de questão de soma de PG infinita que eu vou fazer na aula de probabilidade, tá? Eu vou fazer uma questão separada que é muito boa. Galera, tá aqui a primeira aula de PG, se você não viu ainda, e tá aqui a primeira aula de PA. E aqui você se inscreve no canal, beleza? Um grande beijo e até a próxima.